Olá, começa agora mais um Somos a BTU, um programa em parceria entre a Associação Brasileira de Televisão Universitária e a TV Unesp, para que a gente possa conhecer os gestores e gestoras daqueles que fazem a nossa televisão universitária. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa Rafael Vilas Boas, que é o diretor atual da TV UNB em Brasília. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Francisco. Prazer estar aqui com o presidente da BTU, produzindo esse tipo de debate que vai ser importante para a memória, para a pesquisa, não é, sobre as TVs universitárias. Exatamente. Falando um pouco da memória, então, Rafael, a gente até anuncia aqui, a gente tem uma triste informação que você encerra o seu ciclo agora, em novembro, na UNB TV. E eu já pergunto, então, a você como é que a sua história encontrou com a história da UNB TV e também que você faça um pouco de um balanço do que foi a sua gestão, dos pontos que mais marcaram a sua gestão, que você vai deixar aí de legado, infelizmente, dentro da nossa história da BTU. Obrigado pela pergunta. Acho que é importante contar aqui que a UNB-TV está completando 18 anos, agora no dia 21 de novembro. Então, ela nasce em 2006. Antes era o Centro de Produção de Cultura Educativa, que tinha como centro uma outra finalidade. Quando nasce a UNB-TV para aproveitar o canal a cabo, então, aqui no DF, a única TV universitária que ocupa o canal da concessão é a UNB-TV. Nós passamos a produzir de maneira mais intensiva para repercutir o que a universidade faz no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, e também pautas de interesse nacional com nossos especialistas. Eu assumo, em 2021, depois de 10 anos da gestão da querida Neuza Meller, que teve um papel muito importante, porque durante a gestão dela, a UNB-TV cresceu em quantidade de profissionais e foi a Neuza Meller que mudou a sede, iniciou o processo de mudança para essa nova sede que hoje nós estamos num espaço muito maior, mais iluminado. Antes era no subsolo do Instituto Central de Ciências, conhecido como Minhocão. E, dando continuidade ao que ela veio fazendo enquanto gestão bem-sucedida, nós estamos tentando consolidar nos campi os polos da UNB-TV. A UNB tem 4 campos da Ribeira no plano piloto, um campus na Ceilândia, um campus no Gama, um campus em Planaltina. Nós estamos construindo pequenas salas de estúdio nesses campos e tentando organizar equipes também de produção. Mas, além disso, aí teve uma parte de organização da vida institucional da UNB-TV, né? Então, a parte da criação de um conselho consultivo de 48 pessoas, a criação com reuniões sistemáticas do conselho executivo para tomada de decisão coletiva, a tramitação e aprovação do regimento da UNB-TV no conselho universitário, isso tudo para que a gente garanta respeitabilidade, consolidação e fixidez no chão institucional da universidade. Ao que eu me refiro em relação a essa fixação, ao fato de que algumas TVs universitárias ficaram muito vulneráveis, seja por antagonismos de posição, de compreensão sobre a TV, antagonismos de quem dirige a universidade, a reitoria, com as equipes de comunicação, e há exemplo de algumas dessas universidades em que a TV foi, se não desmanchada, muito demolida, muito desvirtuada do seu projeto original enquanto TV universitária. Então, para que nós tenhamos menos abalos, Francisco, a ideia aqui foi consolidar um processo. Então, ao longo de 4 anos, foram 50 reuniões do Conselho Executivo, reuniões semestrais do Conselho Consultivo e, sobretudo, um projeto de criação de programas em rede, com unidades administrativas e de ensino para democratizar a cadeia de produção. Posso falar mais disso depois. E a outra parte, junto com a equipe de relação institucional, a ampliação substancial da captação de recursos. Quando eu entro, a gente tinha R$200 mil em caixa, fora um recurso de matriz de 70 mil. Hoje nós temos um recurso de matriz de 134 mil, que é pouco para as demandas de uma TV, mas pelo menos temos recurso aportado em matriz e cerca de R$3 milhões tramitando de emendas parlamentares que nós conseguimos captar e, com isso, renovar todo o parque tecnológico de ilhas de edição, câmeras, suíte
do estúdio e outros equipamentos. Rafael, a sua área não é especificamente televisão, né? Você vem das artes cênicas, do teatro. Conta um pouquinho para a gente dessa história sua. Eu sou jornalista de formação, formei aqui na Faculdade de Comunicação, estudei de 96 a 2001. Eu falo, né, que eu sou da última geração aqui do curso que entrou sem internet e saiu com. Então, essa transformação de panorama, de paradigma de comunicação. A gente era formado para atuar no mercado de trabalho das empresas de comunicação tradicionais, grandes salas de redação, o que eu fui vendo que não me interessava, então eu fui caminhando para pesquisa. Depois eu fiz mestrado em comunicação, mas já pesquisando as relações das linguagens, do audiovisual com o teatro, com a literatura, com o cinema, e acabei fazendo doutorado na literatura e leciono teatro na UNB, porque, enfim, desde a adolescência já era ator, trabalhava com direção teatral, segui fazendo isso e, na relação literatura-teatro, assumi muitas disciplinas de artes cênicas. Às vezes leciono literatura ou estética, mas me mantive vinculado com projetos de comunicação, né? Um projeto chamado de Extensão e Comunicação em Rede, Decanato de Extensão, e por conta disso, de produzir documentários, de eventualmente fazer entrevistas, a reitora Márcia Abraão me chamou em fevereiro de 2021 para assumir a direção da UNB-TV. Então é claro que quem não está no cotidiano do meio tem algum nível de síndrome de impostor, assim, mas me ajudou muito a maneira como a equipe me acolheu e o fato de eu ter feito, né, a faculdade de jornalismo. Eu sou veterano de muitos aqui da equipe que também estudaram na UNB, que se lembram da minha atuação no Centro Acadêmico de Comunicação, na época, inclusive, que nós nos organizávamos para democratizar o Centro de Produção de Cultura Educativa, que era o passado da UNB-TV, para que a gente pudesse ter acesso aos equipamentos, a produzir. E hoje eu fico muito satisfeito, estando na direção dessa unidade, de ter ampliado o caráter da UNB-TV como TV escola, né? Isso para nós é muito importante, Francisco, porque vai formando muitas gerações de profissionais que vão para o cinema, que vão para diversas áreas da comunicação, para o jornalismo, comunicação organizacional, e que passam por aqui e têm um estágio acelerado de protagonismo no aprendizado, né? Então, como protagonizam, não ficam nos bastidores, o grau de aprendizagem é muito grande. Então, hoje a gente estimula, a UNB-TV hoje ela é uma fomentadora da produção. Um projeto se chama Meu Primeiro Curta. A gente captou recursos de emenda parlamentar e fez um edital e pagamos 10 mil por projetos de curta-metragem e acompanhamos o processo de formação da cadeia produtiva do audiovisual. Ou seja, os profissionais da nossa equipe ensinam, né, como produzir um roteiro, como a fase toda de produção, de fotografia, de edição, de montagem, realizamos festivais. Então, nós conseguimos fortalecer essa dimensão da UNB-TV como um aparelho cultural, não só para dentro da universidade, mas para o Distrito Federal e para o Brasil. Muito bem, já que a gente está falando um pouquinho mais da televisão em si, o Rafael mandou para a gente um vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais da estrutura da UNB-TV. Vamos conferir. A programação da UNB-TV está no ar há mais de 10 anos pelo canal 15 da NET Brasília, pelo site e no canal do YouTube. Conheça nossos programas. As notícias das pesquisas e ações da Universidade de Brasília no enfrentamento à Covid-19 no Boletim UNB-TV. O Brasil em Questão traz uma série de entrevistas sobre temas emergentes e problemas históricos e estruturais relacionados à democracia. As melhores receitas com ingredientes da nossa região no programa Pitadas de Cerrado. 2 especialistas conversam sobre temas de interesse público no programa Diálogos. Literatura contemporânea e uma conversa descontraída com Juliane Mucuri no programa Tirando de Letra. Conheça o processo criativo e obras de artistas plásticos no programa Esboços. Assista no NBTV Entrevista temas de interesse da comunidade acadêmica. Acompanhe os resultados de pesquisas desenvolvidas na UNB no programa Explique Sua Tese. A discussão sobre governança no setor público com o professor Marilson Dantas em Governança e Gestão Pública. Conheça a cena musical e artística nacional e de Brasília numa entrevista exclusiva. E mais,
orientações em vídeos curtos sobre como se cuidar nos tempos de pandemia, diretamente dos especialistas da UNB. Música, cinema, educação, saúde, palestras, rodas de conversa e debates, além de diversos programas cedidos pelas universidades de todo o país por meio da Associação Brasileira de Televisão Universitária. A UNB-TV é comprometida com a divulgação do ensino, da pesquisa e da extensão da Universidade de Brasília, além de colaborar com a cultura, o pensamento crítico e a transformação da sociedade. Assista nossos programas pela NET Claro, canal 15, pelo site www.nbtv.nb.br e não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Rafael, dá para a gente ver aí a importância, né, que a UNB-TV tem dentro da estrutura da UNB, na universidade, o tamanho da UNB, da importância dela, e alguns programas que têm um viés muito mais político, né, denso, e outros não. Por exemplo, Pitadas de Cerrado, a gente até aproveita aqui na televisão, na TV Unesp, a gente exibe aqui. Então, como é que você vê a atuação de uma televisão, de uma emissora universitária, dentro da estrutura de qualquer que seja? No caso da UNB-TV, ela tem essa preocupação do mais densa, mais política. Como é que você vê, isso é assim mesmo, tem que ser mais institucional ou não? Você fala muito da participação dos alunos, porque no nosso tempo, a televisão universitária era conhecida como uma televisão que era feita por alunos, e mal feita. Mas isso vem mudando, né? Excelente. Eu acho que, de um lado, a história da UNB é uma história muito marcada pela vida política nacional, né? Nós tivemos reitores interventores, professores que se demitiram em massa, cerca de 200 professores no início da Universidade de Brasília, logo depois do golpe de 64. O Instituto Central de Artes, que era um instituto que reunia comunicação, artes e arquitetura, foi desmembrado, e esse desmembramento teve consequências, porque os estudantes de comunicação estão numa faculdade, o de artes cênicas em outro instituto, da arquitetura em outro. E se a gente olha, por exemplo, o Projac da Globo, né, Francisco, ele não tem essa separação, os profissionais trabalham juntos. Sim. Então, perde muito o âmbito da formação de profissionais com uma visão de totalidade e a capacidade de integração de quem é da equipe de edição, de filmagem, com elencos, porque aqui ficou tudo longe, isso foi um projeto intencional, nunca depois recuperado. Então, essa marca política da UNB, quando eu entro, a reitora me fala, a gente está sendo muito atacado, né? Na época era o Weintraub, antes aquele outro ministro colombiano, o Vélez, e todos atacando muito as universidades públicas, e dentre elas, uma das principais é a UNB, porque está na capital do país, né? E porque tem uma tradição de mobilização. Então, disseram que a gente fazia balbúrdia, que plantava maconha em laboratórios, e uma série de coisas. Então, inevitavelmente, a gente se preocupou em reagir do ponto de vista da qualidade política da linha editorial da nossa programação. Então, um dos primeiros programas que eu criei com a equipe foi o Brasil em Questão, que era um programa de entrevistas sobre diversos temas estruturais, sobre a experiência da formação brasileira, da desigualdade brasileira, e o que deve ser feito para transformar a estrutura social no Brasil. A vinheta era bastante forte desse programa, inclusive, para minha surpresa, eu achei que ia atrair haters e tudo, mas não, foi bem aceito, foi inclusive divulgado na imprensa local, como um bom programa e tudo. Depois disso, eu passei a estimular muito a equipe a produzir documentários. Então, nos arredores do DF, por exemplo, tem o maior quilombo do Brasil e do mundo, o Quilombo Calunga, de 260 mil hectares. Então, nós temos feito muitas ações junto com as comunidades, e com um desses documentários, que chama Um Lugar para Onde Voltar, a gente ganhou menção honrosa no Festival Novos Miradas do Audiovisual, da Universidade Nacional de Quilmes, da Argentina. Inclusive, firmamos uma parceria de cooperação com a Universidade de Quilmes agora. E aí, a UNB-TV já tinha os programas culturais, Francisco, muito bons, assim, Esboço de Artes Plásticas, Pitado de Cerrado, Tirando de Letra, exclusiva de música, Encantos, de bandas iniciais para projeção dessas bandas. Então, a gente fortaleceu isso e criou um outro programa, que é o Quarta Cine Candango, é um programa que toda quarta, das 22 horas até as 0 horas, tem filmes produzidos no DF,
curtas, médias ou longa-metragens, o que se tornou a única janela de exibição permanente para filmes produzidos no Distrito Federal, muito procurada pelos realizadores daqui, e estão criando um programa chamado Todo Chão é Pau, um programa de artes cênicas, dança e manifestações de culturas tradicionais, que deve, enfim, estrear ainda antes do fim da minha gestão, agora em novembro. Muito bem. Rafael, qual você vê o maior desafio, se não só para a UNB, mas para a comunicação universitária daqui para frente? E olha que nós estamos aí à beira de uma nova virada, né, tecnológica, com a TV 3.0, mas do ponto de vista da nossa estrutura, da nossa concepção, qual o desafio que você mais enxerga, mais próximo, mais difícil da gente ser combatido? Eu acho que são dois desafios. Retomando um pouco da sua pergunta anterior, que eu não respondi. A relação entre as demandas institucionais e o fato de nós sermos uma televisão que opera uma concessão pública. Eu vejo que muitas TVs acabam sendo web TVs e escoando apenas um volume de demandas institucionais. Sim. Seja porque não tem equipamento, ou profissionais, ou estrutura, acabam não tendo condições de pensar uma grade de programação e efetivamente produzir uma grade com uma identidade própria. Às vezes tem até o canal, tem outorga, mas daí exibe horas de programação, seja da TV Brasil, pelo acordo da Rede Nacional de Comunicação Pública, seja, por exemplo, com o Sesc TV. Então, às vezes você até tem a grade, preenche a grade, mas não quer dizer que você tem um volume de produção para colocar na grade. Sim. Nós temos um volume de cerca de 60% do que a gente exibe, a gente produz, a UNB-TV. Temos muita parceria, seja via a BTU com as outras TVs, via COGECOM, que é o Conselho de Gestores de Comunicação das Universidades Federais. Então, parceria com federais, parceria com a TV dos Trabalhadores, com o Brasil de Fato, estamos fechando acordo com o Sesc TV. Mas daí o desafio, o outro, que é maior, acho mais estruturante, depois desse de vencer essa permanente atrito entre uma demanda institucional e TV pública, é o desafio de para onde vamos. Porque, por exemplo, no nosso caso, nós não temos ainda um canal aberto. Daqui a pouco, o canal a cabo tende, pelo que a gente vê nas curvas, em gráficos, a diminuir a ponto de, em anos, desaparecer. Então, se nós não formos para a TV aberta, se nós não se tornarmos uma plataforma coletiva, nós temos um grande risco de ficar restritos a canais no YouTube, também vulneráveis, porque é uma plataforma privada. O que nós fizemos aqui? Criamos um aplicativo da UNB-TV, temos uma parceria forte com a EduPlay, da Rede Nacional de Pesquisa, por onde o nosso streaming tem mais de 5 milhões de visualizações, e o aplicativo nosso também faz uso do recurso da EduPlay, para tentar chegar a um público maior também pelo celular, já que a gente percebe, até mesmo aqui na equipe da UNB-TV, que muita gente não vê mais TV, embora a gente saiba pelas estatísticas que a população brasileira ainda consome bastante televisão aberta, né? Pela precariedade da renda, de não ter recursos para pagar uma plataforma privada. Rafael, nesse programa que a gente está fazendo, a gente está percebendo que algumas emissoras, algumas não, todas elas, acabam tendo uma certa afinidade com uma questão específica, como a lei editorial. E você me falou uma coisa, é um dado muito importante nessa captação de emendas, que é uma questão muito difícil para quem está um pouco mais distante desse meio político. Mas a UNB-TV ela pode contribuir com os outros associados na expertise dessa área que é tão importante, ou como fazer, ou até mesmo parcerias na própria captação para que seja uma produção conveniada entre 2 ou 3 emissoras? Eu acho, inclusive, Francisco, que as nossas TVs, né, a TV Unesp, a UNB-TV, são duas que têm essa estrutura um pouco mais robusta, né, que é uma estrutura administrativa de relação institucional. Não à toa, nós estamos tentando juntos captar recursos para um projeto, inicialmente da UNB-TV, depois a gente convidou a TV Unesp para se somar, que é o da série sobre parques tecnológicos no Brasil, né? Fazer episódios sobre os parques tecnológicos. A gente começou essa negociação no Ministério da Ciência e Tecnologia do governo passado, depois não conseguimos retomar por um caminho, a gente agora abriu uma outra frente com a Casa Civil junto com a Unesp. Mas por exemplo, recentemente eu estive na Federal do Maranhão, na TV da Federal do Maranhão.
Fui recebido muito simpaticamente pela equipe, pela diretora Cecília Leite, e ela, quando eu contei disso, do volume de captação de recurso nosso, para dar conta das demandas, ela me disse que nem recurso de matriz há, né? Uhum. Essa é uma realidade muito corrente. Então, isso demora, porque os nossos equipamentos demandam reposição. A depender do que a gente vai fazer, a gente precisa de contratação de profissionais, porque nas federais há um veto, há um decreto que proíbe a contratação de jornalistas e outros cargos, extinguiu cargos, inclusive, na contratação das federais. Então, sim, a resposta é que nós temos uma equipe que é competente de relação institucional, é interessada em conhecer a realidade das outras TVs para estabelecer parceria, como recentemente o nosso coordenador de projetos, Francisney Lopes, esteve aí na TV Unesp, né, para fortalecer vínculos, porque a gente já tem vínculos, né, mas nós temos aqui diálogos bons com a UEG TV, com a PUC de Goiás, todas também filiadas da BTU, e com algumas que não são filiadas, mas são do arco próximo, como a UFG TV. Inclusive, nós produzimos, junto com a Unifor, o Max, uma série, né, que tem federais, tem estaduais, que é uma série chamada Ecobé, sobre territórios de resistência, uma primeira temporada, e que está indo ao ar a cada semana um dos 7 episódios. Já estamos no penúltimo agora essa semana, que é o da UNB TV. E vamos produzir uma segunda temporada, mas veja, isso sem recurso captado. O que eu acho sobre isso? Talvez um terceiro desafio, Francisco, que é por onde entra o recurso para as nossas TVs. Porque não é possível que a gente não possa ter recurso do Fistel, recurso proveniente de outras fontes, e que a gente sempre tenha que viver na precariedade. Eu acho que isso nós pressionamos, né, no grupo de trabalho, na transição de governo federal. A BTU esteve representada pelo Max, pelo Marcelo da UEG e por mim. Nós fizemos um documento coletivo, entregamos, mas, de repente, depois vem o ministro das Comunicações ligado a um partido conservador e nada tem andado a contento, embora a RNCP, a Rede Nacional de Comunicação Pública, esteja se expandindo, eles estejam conseguindo ampliar as outorgas, isso é muito positivo. Mas sem recurso aportado, não vai vir de dentro um grande recurso para um salto tecnológico ou para uma ampliação da capacidade produtiva das TVs. Isso é muito difícil. É muito difícil, porque assim, algumas pessoas também acham que eu acho que é mais uma política de governo mesmo, o entendimento do governo de que as TVs universitárias devem ser assumidas financeiramente pelas suas instituições. O problema é da universidade, a universidade é que tem que garantir. Só que no momento histórico, né, não só agora, a gente sempre faltou dinheiro e não vai ter dinheiro para isso, né, como a gente gostaria. E a emenda parlamentar é um caminho, mas algumas pessoas têm um preconceito de certa questão ideológica, de estar vinculada a um parlamentar, mas acontece que é um dinheiro público, é um dinheiro nosso, é um dinheiro que está nas mãos de um representante que deve ser repassado, e se for repassado para uma entidade como a BTU ou como uma TV universitária, deve ser bem utilizado, né? Então a gente não pode ter esse tipo de preconceito, porque a questão de, se enquanto não mudar, a questão do financiamento das TVs universitárias sempre vai ser ruim, sempre vai ser precário. A não ser que caia um presidente ou um ministro muito sensível, né, que já tenha passado por uma emissora universitária antigamente, para poder mudar alguma percepção, senão a gente não vai ter um problema. Então eu agradeço até você e a sua equipe, que se colocam à disposição para quem estiver nos assistindo, os nossos associados, porque realmente é um caminho difícil, o dinheiro chega, mas demora. E o problema não é nem a solicitação, né, Rafael? Você pedir e o deputado, o parlamentar se comprometer, é até mais fácil. O problema é depois, no grau de exigência de documentação que está por trás, e as pessoas não entendem e acabam se perdendo verbas, né, destinadas por conta dessa burocracia. Então agradeço demais aí a sua disponibilidade da sua equipe para nos auxiliar aí caso alguma televisão tenha esse interesse de procurar. Agora, Francisco, acho que é uma questão que a gente chegou à conclusão aqui ao final de 4 anos. O recurso de emenda tem que ser o extra, né? Sim. Exatamente porque demora, porque pode ter bloqueio, contingenciamento, a gente nunca sabe quando vai entrar. Nós nunca vamos ser a prioridade, nunca é pessimista, mas porque, em geral, que boa parte dos gestores avalia, isso não é o caso da UNB, que a reitora Márcia Brown foi muito diferente nisso,
mas é que, em geral, se pensa assim, bom, a primeira coisa a cortar é a comunicação, ela não é prioridade, ela é secundária. Quando vira a chave, que é o que aconteceu aqui, da reitora entender que comunicação é investimento na visibilidade das universidades, na projeção das pesquisas, a gente teve, inclusive, um impacto em ranqueamento por conta da divulgação das ações. Porque é óbvio que muitas das coisas que a gente divulga, de experimentos, de pesquisas originais que trazem dados novos, depois isso vira gancho para matérias nas emissoras privadas. Então, nós temos, inclusive, esse poder de agendamento, de pauta, né, de divulgação de ações que vão ter uma repercussão em maior audiência depois. Né? Eu acho que tem um desafio também, Francisco, porque nós não temos condição de disputar audiência. Né? Para você ter ideia, nós temos uma equipe de 37 pessoas comigo e cerca de 20 estagiários. Isso é, mais ou menos, a equipe de um jornal local da Globo. Vamos considerar que a Globo faz 3 edições de jornal local, uma de manhã, uma na hora do almoço, uma da noite. O conjunto da equipe que envolve aqui não só a área de produção finalística, mas administrativo, relação institucional, operações técnicas, tem a quantidade de profissionais para um telejornal local. Então é muito difícil a gente pensar que a gente vai ter condição de disputar a audiência. Agora, a gente pode ocupar com muita qualidade outros lugares que as emissoras comerciais não ocupam, enquanto tema, enquanto linguagem, enquanto formatos, né? Então a gente pode atuar em áreas de fronteira e produzindo conhecimento em linguagem audiovisual de uma maneira importante e dinamizando as trocas entre nós. Né? O sistema de ensino público superior brasileiro é um dos 15 do mundo. Contanto que são mais de 180 países, a gente é uma exceção. É o fato de ter universidades públicas e, dentro delas, claro que a BTU é formada não só por universidades públicas, mas vamos pegar aqui o caso da Unesp estadual, da UNB federal. É uma exceção, isso não é comum nos países. Né? Então é muito importante que esse sistema de comunicação universitária ele se fortaleça. Agora, com toda a franqueza, hoje é mais fácil esse sistema desaparecer do que dar um salto, exatamente pelas dificuldades de investimento e dificuldades, mesmo quando a gente tem outorga, por exemplo, a gente já tem outorga para a rádio, mas a gente não teve condição de contratar pessoas, de comprar o sistema irradiante. Pode ser que a gente dê esse passo importante no próximo ano, daqui a 2 anos. Mas nada em comunicação é simples, né? Porque tudo envolve muito recurso. E é a nossa luta constante, né? Por isso que a gente tem que lutar muito mesmo, porque é mais fácil desaparecer do que realmente a sociedade, o poder político, né? Abrir, né, um caminho mais tranquilo para a gente. Acho que a própria população que tem que trazer essa necessidade dessa comunicação cidadã que a gente faz. Porque se a gente não falar da universidade ou da pesquisa que é feita aqui dentro, quem vai falar? Né? Então somos nós mesmos que temos que falar. Rafael, agradecer muito a sua participação aqui. Chegamos ao final do nosso programa. Foi um prazer mesmo ter você aqui. Obrigado pela sua gestão à frente da TV Unesp, à frente da TV UNB, junto com a BTU. Parabéns aí na sua nova jornada e obrigado muito mais uma vez pela sua presença. Obrigado, diretor, presidente Francisco. É uma honra ter participado da BTU, ter conhecido tantas pessoas interessantes, criativas, ousadas, aguerridas politicamente, com alto nível de engajamento institucional. A UNB TV sempre esteve presente na BTU, a Neuza Meller era diretora de Relações Institucionais, o Ricardo Borges faz parte da sua gestão como diretor técnico, nosso jornalista aqui responsável pela montagem da grade. Eu fiz parte do Conselho de Ética, então dizer que para nós levamos muito a sério a BTU, as trocas, os intercâmbios, o potencial que a BTU tem. E, inclusive, é frequente que em cada edição da revista da BTU tenha 1 ou 2 artigos da UNB-TV, porque nós estamos aqui, agora mesmo, quando acabar aqui a nossa gravação, uma das jornalistas, a Aline Romil Lepinski, vai defender o mestrado, e o mestrado dela é um mestrado profissional em que ela pesquisa a UNB-TV. Então, a gente tem aumentado o volume de técnicos com mestrado e doutorado, refletindo, produzindo, aprofundando o pensamento sobre a UNB-TV e a TV Universitária Brasileira. Então, é muito importante a gente estar ligado à BTU e lhe cumprimento por essa iniciativa, dessa oportunidade de que gestores possam compartilhar os avanços, os limites e desafios do que nós temos feito
com muita dificuldade, mas também com muito prazer. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. E obrigado a você que nos assiste. Continue com a gente no próximo programa. Um abraço.